Mais alto que é para Deus. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como se encontra o seu coração esta noite? Como está o seu ambiente de adoração? Vamos lá, Deus ele tem algo reservado para nós. E quando eu entendo isso, meu coração ele transborda de alegria. Quando eu entendo que Deus ele tem algumas coisas reservadas só para nós, eu vou dizer que você vai ter que estar naquele lugar, você vai ter que estar naquela hora. É necessário você entender que quando você está aberto ao que Deus ele está pronto a falar, Ele vai usar as coisas mais absurdas da vida para que você tenha convicção daquilo que Ele está fazendo. Porque quando você está na mesma sintonia que Deus, você vai entendendo que os pássaros eles estão comunicando alguma coisa, a natureza está comunicando alguma coisa, as pessoas estão comunicando alguma coisa. E Deus ele está sempre falando, eu sempre gosto de dizer isso. Deus ele está falando, você quer ouvir? Às vezes nós não queremos ouvir o que Deus ele está falando. Às vezes nós queremos que de alguma maneira ou de outra maneira a nossa alma flua. Só que Deus ele sempre vai falar no nosso espírito. A nossa alma, eu costumo falar muito isso. A nossa alma ela é transitória no aspecto de estar mudando, não transitória na questão do tempo, mas transitória na questão de ora ela está bem, ora ela não está bem. E nós precisamos entender como nós podemos fazer uma transformação do deserto da nossa alma a um local de encontro. Que encontro é esse? O encontro da mesa da comunhão. Porque existe um homem chamado Esaú que ele recebe uma promessa de Deus sobre a vida dele. Ele recebe uma promessa de Deus sobre a história dele, só que chega um dia da vida dele que ele está desanimado, chega um dia da vida dele que ele está cansado. Chega um dia da vida dele que ele sai para poder caçar e ele sai obstinado. A Bíblia diz que o pai dele gostava dele porque ele era um caçador. A Bíblia diz que o pai dele gostava dele pelo aquele estilo dele de sair para os campos e voltar com a caça. Já a mãe gostava do outro irmão, de Jacó, porque ele cuidava dos cabritos, ele cuidava das ovelhas, estava ali sempre próximo, dialogando. Mas a Bíblia diz que certa vez ele saiu para caçar. Eu acredito que foi aquele dia de crise, sabe? Ele vai para um lado, ele sabe, sempre tem uma matilha, sempre tem uns animais que ficam naquele lugar. E nada ele encontrou. E o cansaço foi pegando, talvez ele virou à noite, como é de costume dos caçadores. E ali ele ficou de tocalha, ficou esperando e nada chegou. Ele falava, rapaz, será que eu não vou conseguir agradar o meu pai hoje com a caça? Naquele dia ele volta triste, conjecturando agora, nada ele pegou. Ele chega cansado, só que o cansaço dele faz com que ele não enxergue o futuro. Às vezes o desânimo, às vezes o cansaço faz com que nós paramos de olhar as promessas, paramos de olhar o futuro e insignificamos tudo. Dessignificamos tudo. Paralisamos tudo e olhamos exatamente para aquele momento. E é aquele dia que a nossa alma não está bem. É aquele dia que a nossa alma está comunicando que o sol não está tão brilhoso como os demais dias. A grama já não tem mesmo aquele verde. Sabe, o cheiro é só do óxido da CBA, é só o cheiro só da poluição dos veículos. E como se o alimento não tivesse mais sabor. Porque isso é coisa da nossa vida. Isso pode acontecer. Só que nos últimos dias isso tem acontecido repetitivamente na vida de algumas pessoas. E esses são os dias para nós falarmos, Senhor, porque a minha alma está tão carente? Porque não existe nada mais perigoso do que uma alma carente. Uma alma carente está disposto a negociar aquilo que ele jamais negociaria se tivesse bem. Está disposto a abrir mão de valores. Está disposto a abrir mão de princípios. E Deus ele derramou uma unção sobre nós. E a unção ela não é
como um perfume, porque o perfume você usa para si, mas a unção ela é como um incenso, ela tem que servir para purificar o ambiente, para alcançar outros. Tem pessoas que guardou a sua unção em um perfume. A unção ela só tem serventia se você tiver o mesmo coração de Maria, que chegou e jogou no chão e quebrou o frasco e expandiu para todo o ambiente. Mas se você tem a unção para si, por causa de alguns motivos, por causa de algumas causas, você acaba perdendo aquilo que é fundamental, aquilo que é de suma importância. Nós vamos entendendo que às vezes nós precisamos sair do prato da lentilha para nós sentarmos na mesa e compartilharmos o pão. Que pão é esse? O pão de Emaús. Essa noite eu gostaria de falar algumas coisas para vocês. Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas. O capítulo é de número 24. E o verso é de número 29. O pastor começou falando lá de Gênesis 25, Gênesis 26 e foi para Lucas 24 que está acontecendo. Nós vamos fazer um contratexto nessa noite. Sabe por quê? Enquanto Deus me dava essa palavra sobre Esaú, falei, cara, Esaú perdeu a oportunidade. Esaú, ele abriu mão e ele não pôde mais consertar, ele não pôde mais reaver aquilo que ele tinha aberto a mão. Aí Jesus falou, não era a época da graça. Eu falei, na época da graça teve alguém que estava apressado, porque quando nós não estamos andando em comunhão com Deus, e as coisas não funcionam no nosso tempo, nós somos acostumados a abandonar o barco, somos acostumados a voltar para a nossa vida, aquela que nós pregamos um dia, que houve uma diferença, porque depois da cruz houve uma salvação na minha casa, depois da cruz eu nasci de novo e eu me movimentava em direção ao reino, eu queimava, o meu coração ardia, eu estava em espírito, eu via as coisas, eu queria a transformação do mundo, porque o propósito da nossa vida é reconectar pessoas a Cristo. O propósito da nossa vida é nós prepararmos as pessoas para o retorno do nosso Jesus, do nosso Salvador, o Senhor, aquele que era, aquele que é. Essa é a noite de você quebrar o vaso de perfume. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Diz assim Lucas 24, verso 29. Porém, eles insistiram muito, constrangendo-o. Fica conosco, pois é tarde. E o dia já está chegando ao fim. Então ele entrou para ficar com eles. Constranja a Jesus nessa noite. Constranja Jesus. Mesmo em meio à falha, mesmo em meio ao cansaço, mesmo em meio à frustração, volte para dentro de si nessa noite. Volte para o lugar do propósito. Ore por você nesse momento, você que pode. Ai, Senhor. Te amamos, Pai. Aleluias, glória a Deus. Louvado seja Deus. Meu Deus, nós te amamos, nós te queremos, nós te louvamos, nós a te rendemos graça. Nessa noite, Pai, para aquele que está cansado, para aquele que está frustrado, para aquele que está desanimado, para aquele que está perdido, e para aqueles que estão alegres, para aqueles que estão transbordando, para aqueles que estão pulando de alegria, para todas as almas, para todos os espíritos aqui presentes, nós pedimos que o Senhor fale de maneira singular para cada um, Senhor. Derrama o teu espírito, derrama a tua glória, traz, Pai amado, a atenção dos teus filhos, Senhor. Traz eles ao encontro, traz eles ao lugar do propósito, Pai. Em nome de Jesus, amém. Podemos assentar?
gostaria de falar com vocês que o Evangelho, ele não é um peso. O Evangelho, ele não é aquilo que rouba a sua alegria, que só traz lágrimas, que só traz desespero, como você estivesse sempre perdendo, não. Você só perde quando as coisas ainda são suas, quando você entende que tudo é do Senhor, e por Ele, para Ele que você está vivendo, nada é perca, tudo é ganho. Você vai entendendo porque as coisas aconteceram, não é sobre você ter um espírito de conformidade, de estar com, não, estou conformado com tudo, tudo é assim mesmo, mas é uma maturidade, é uma visão amplificada, é você entender quem está tomando, é o Senhor, é você que não está dando o verdadeiro valor, ou é o reino das trevas que está roubando? Você vai ter uma visão amplificada do que está acontecendo de fato. Seus pulmões estarão cheios do Espírito de Deus, cheio de fogo. A sua visão não será mais uma visão embaçada quando nós falamos do reino espiritual. Não será uma visão turva, não será uma visão cansada, uma visão que só consegue alcançar aquilo que é próximo, aquilo que está à frente, como um míope, não. É uma visão que você vai entender quem está entrando na sua casa. E agora eu não falo de pessoas, mas falo sobre espíritos, falo sobre aquilo que está minando a alegria, aquilo que está minando a tua renda, aquilo que está minando o teu espírito. É de fato de suma importância nós sabermos quem somos, termos a nossa identidade, porque senão nós vamos apenas tendo uma cegueira das nossas emoções. Porque a emoção, ela causa cegueira. Eu conversava com uma pessoa essa semana que terminou um relacionamento que ela dizia que não dava mais certo há muito tempo. E faz cerca de uns 15 ou 20 dias, não é daqui da cidade, então não precisa procurar na sua mente quem é, vocês não conhecem. Então, eu conversava com uma pessoa e ela... É como ela falou, não, eu não aguento, eu perdi a vontade de viver. E eu falei, cara, como as coisas são interessantes, como a pessoa, ela encerra o ciclo dela de todos os âmbitos. E como se apenas aquilo tivesse valor. Como se todas as coisas antes e depois não tivesse valor algum. Mas a carência da alma faz com que ela fique naquele estado. Eu falei, olha, você conheceu a pessoa, você... teve a oportunidade de namorar, vocês não se casaram, simplesmente apague todas as fotos, se tiver perfume que lembra, quebre, não escute músicas tristes, não é isso que você quer, volte a treinar, volte a se cuidar. Eu não tenho forças. Porque simplesmente aquela pessoa está gostando do pouco do sofrimento que a vida está causando a ela. Já que a vida estava sem propósito, então às vezes as pessoas elas vão procurar sofrimento, às vezes as pessoas elas vão procurar problemas desnecessários. É que sabe, em qualquer outra fase da vida dela, aquela pessoa que chegou como alguém que estava sugando a energia dela, ela daria um pé na bunda e diria, não, isso não é para mim, mas como a vida dela estava sem novidades, então aquilo é a novela que ela precisa para poder se sentir no jogo. Então eu te digo nesta noite, corte as novelas da sua vida, quebre as novelas da sua vida e volte ao propósito. Tem propósito na sua vida. A sua vida só não é esse trabalho, a sua vida só não é esta pessoa, este relacionamento. A sua vida é algo divino da parte de Deus que Ele te trouxe aqui para você liberar unção sobre pessoas, para você liberar poder sobre as pessoas, para você livrar as pessoas do reino das trevas. Nós carregamos algo muito maior do que fases. Carregamos algo muito maior do que um diagnóstico médico. Carregamos coisas sobrenaturais. E precisamos de toda maneira, esses dias, liberar essa unção sobre a nossa casa, sobre a nossa cidade, sobre os nossos colegas de trabalho. Somos filhos. Quando nós não entendemos e ficamos apenas na cegueira das nossas emoções, nós vamos agir por impulso. Esaú, ele deixou que a fome governasse a sua herança, e era uma herança eterna. O pai que liberava. Eu quero que vocês entendam algo nessa noite. Só um podia receber a herança naquele tempo de costumes antigos.
Não era como hoje que existe um inventário e separa os bens em igual. Não, naquela época, quando o pai ele tinha diversos filhos, só o primeiro, o primogênito, ele recebia toda a herança. E os outros recebiam presentes. O filho que recebia o legado, e não era apenas o legado financeiro, mas era o maior legado, era a unção, a mesma unção que Abraão recebeu. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei o que te amaldiçoar, se tu uma bênção. Então era sobre isso, mas naquele dia, tudo que ele sentia era o cheiro da fome. Eu vou te falar algo, ele não ia morrer se ele não comesse aquela carne vermelha, aquele guisado, aquela lentilha que estava à frente dele. Ele não morreria. Eu quero que você entenda isso. Se você não conseguir isso que você tanto acha que precisa para a sua vida, você não vai morrer. Eu quero que você entenda isso. O propósito e a promessa é muito maior, muito, muito maior. O problema é a era da tecnologia, do mundo digital, do express, do full, do imediatismo, da nossa visão cansada que tem que ser nessa fase, tem que ser nesse tempo, pela nossa cosmovisão, pelas nossas tristezas e frustrações, só por causa disso. Mas vou te falar um negócio, ele não ia morrer por causa da fome, mas aquilo que ele estava próximo a entregar, não tinha retorno para ele. Vocês estão comigo? Satanás, ele é persuasivo. Eu agora não quero equiparar Jacó a Satanás, mas os meios argumentativos de Jacó. Alguém que estava disposto. Ele queria aquela bênção mais que tudo. Ora, a Bíblia diz que no ventre ele era irmão gêmeo. No ventre, ele já brigava. E a mãe dele indagava, mas por que os meus filhos estão brigando? E Deus fala, você está carregando 2 nações no seu ventre, é por isso. A Bíblia diz que quando Esaú nasce, Jacó nasce agarrado, segurando o calcanhar dele. Era como se fosse algo espiritual, eu quero que vocês entendam. Não é sobre uma criança que tinha um intelecto, que queria nascer na frente de outro, mas é sobre o que eles carregavam, é sobre o que você carrega. Satanás não está de olho na sua posição hoje, geográfica, de liderança, mas é sobre o que você carrega, o que está aí dentro. Por que essa tristeza está tão mais difícil do que as outras? Por que essa fase está tão mais difícil do que as outras? É porque toda vez que está próximo a algo grande, o universo e o reino das trevas conspira. Não é porque está, vamos lá, não é porque está piorando, porque acabou todas as suas oportunidades, não é isso. Está nos dias dos filhos, eles voltarem à posição e entenderem. A gente vê no caminho de Emaús 2 jovens de luto, com seus olhos completamente esvedados, com seus olhos completamente fechados, sem conseguir reconhecer o mestre que estava ao lado deles. Porque tem dias que as dores, elas serão maiores do que as promessas, quando nós temos um óculos chamado emoção para poder enxergarmos e entendermos o que está passando. Porque no campo espiritual nós entendemos e nós podemos falar como Jesus mesmo, que seja um conselho de um amigo que vem com um abraço e um olhar de afeto. Nós temos a mesma disposição de Jesus de dizer, para trás, Satanás. Porque quando você sabe a sua posição espiritual, não é o abraço do Gabriel que vai fazer com que o meu coração esquente novamente. Ou não é o frio do deserto, ou não é o calor do deserto, mas é o que está firmado aqui dentro. Eu preciso executar a minha missão. É necessário que eu deixe um legado, é necessário que
o meu coração esteja queimando na mesma sintonia do coração de Jesus, não por uma noite, não em um evento, não com o microfone, não, tem que ser nas madrugadas, tem que ser nos dias de tarde, tem que ser. O fogo ainda está aí dentro, eu quero dizer para você nessa noite. O fogo ainda está aí dentro. Você não precisa senti-lo, você precisa apenas entender que quem foi que colocou esse fogo aí, quem foi que soprou esse fogo, quem foi que colocou, mesmo que ainda tenha só uma fagulha. É suficiente para que aconteça. E aí você vai entendendo que existe uma importância da mesa. Na mesa de Esaú, foi uma mesa de negociação. Vocês estão comigo? Porque não é toda mesa que vai servir para gerar em você uma identidade. Não é qualquer mesa que vai servir para você e você levantar a mão e dizer que é uma mesa de adoração. Porque tem mesa que vai servir apenas para negociação, apenas para você fazer como um local de barganha. Naquela mesa de Esaú, de fome, tudo que Jacó queria, Jacó ele contava com aqueles minutos. Jacó falava bem assim: Esaú, para que você ter tudo isso? Mas olha como você está com fome. Ele amplificou a dor de Esaú. Tudo que o reino das trevas faz é dizer: olha como você está frio. Quer ver coisa? Quando você se desafia a ajoelhar para orar, existe um movimento, existe um tempo de aquecimento. É necessário. Eu não sei vocês, mas eu gosto de colocar um hino, eu gosto de colocar um louvor, eu gosto de colocar uma canção. Eu preciso me esquentar, eu preciso me desconectar, eu preciso me conectar com o Pai. Às vezes é assim, ó. Outras vezes não. Dá meia hora, 40 minutos. E não é que ele não esteja lá. Eu quero que vocês entendam isso. Mas é que às vezes nós não conseguimos senti-lo. Porque ainda quando eu quero senti-lo, eu estou usando o óculos da emoção. O óculos da alma. É o que está acontecendo. Eu sei que tu está aqui porque tu não quer manifestar. Aí sempre é: qual chave você está usando para poder abrir a porta para mim? É a chave do espírito ou a chave das emoções? Porque às vezes nós queremos só um colo e às vezes Deus não quer nos dar um colo. Às vezes Ele quer dar um puxão de orelha. Vamos lá. É nessa hora que você fala: glória a Deus! Tem hora que nós queremos ficar no xenhenhen, sabe, cantar, puxar uma dancinha com ele e dizer: vem cá, meu nego, vem cá, meu Jesus querido. Ele está dizendo: filho, eu vi você debaixo da figueira, eu quero alinhar com você algumas coisas. Venha para a mesa de reunião, não é para o playground, não é para a festa. Ramada canto e ora lá, eu sou. O problema é que às vezes nós temos problemas demais na nossa vida secular e falamos: mais um problema, Senhor. Não é mais um problema, é uma solução. Minha solução vem com ajustes. Minha solução não vem com um passar de mão sobre a sua cabeça e dizendo que está tudo bem e vai melhorar, não. Quando o Senhor te chama para a mesa, Ele chama não é para negociação, Ele chama para te sintonizar, Ele te chama para reajustar, Ele chama para o aperto, e Ele começa às vezes com uma bagunça. Por quê? Porque você criou um método, você criou um jeito para chegar nele e diz: não, isso serviu para tal tempo, eu tenho minhas estações. Vocês estão comigo? Aí, na mesa de Esaú, na mesa de Jacó, você busca apenas por uma perda de identidade. Porque se você não está buscando a ratificar a sua identidade, você está tentando de alguma maneira desativá-la.
E tem hora que nós queremos guardar a nossa unção. Tem hora que nós queremos guardar a nossa fé antes da hora. Tem hora que nós queremos ficar só na nossa ilha. Colocar lá uma plataforma digital, procurar as séries ou os filmes que mexem na nossa emoção para que nós ficamos desligados do problema. Eu digo, isso não é pecado, mas isso não pode ser o seu estilo de vida. Isso não pode ser o seu normal. Tem fogo aí dentro. Tem fogo ainda aí dentro. É isso que eu vim te falar nessa noite. E a perda da identidade, às vezes nós precisamos gastar um tempo perdendo essa identidade. É por isso que às vezes chega alguém na igreja e às vezes nós queremos dar, nós não, falo nós no modo religioso, queremos dar uma saia comprida. Queremos, quando chega alguém, dar uma calça, dar uma Bíblia grande para aquela pessoa. Queremos mudar o estereotipo da pessoa, mas ainda nós não conseguimos alcançar a alma dela. O espírito da sexualidade ainda está naquela pessoa. O espírito do engano ainda está naquela pessoa. Mas nós queremos se ambientalizar e dizer que está tudo normal, que está tudo bem, se todo mundo tiver parecido. E este é o problema também. Às vezes as pessoas estão no mundo e ela precisa mudar a identidade dela e dizer, não, é o seguinte, eu lembro daquele tempo antigo, quando o cara desviava, a primeira coisa era comprar uma bermuda tactel, era colocar uma camiseta e andar com a bola embaixo do braço, e dizer, ó, endemoniado. Vocês não são desse tempo. O irmão comprava logo um derby, colocava a carteirinha amarrada aqui, ligava o bique. Eu agora não sou mais da igreja, aquele pastor do diabo. Era assim, hoje em dia não, hoje em dia, vamos lá. Mas às vezes as pessoas estavam assim por fora, mas por dentro ela ainda tinha identidade. Às vezes era só um problema fácil de ser resolvido. E não é na mesa de Esaú que você resolve isso. É na mesa de Emaús. Por que na mesa de Emaús? Porque na mesa de Emaús, no partir do pão, tem uma revelação do Pai. Tem uma revelação do Jesus. Tem uma revelação do Rafá. Tem uma revelação do Poderoso. É no partir do pão que eles entendem a identidade deles. E eles retornam para Jerusalém para poder receber o Espírito. A convenção em Jerusalém não aconteceu antes da crucificação. Eu quero que vocês entendam. Eles andavam com Jesus, eles falavam como Jesus, eles curavam como Jesus, eles expulsavam o demônio como Jesus, mas ainda não eram convertidos. É por isso que tem tantas experiências frustradas de pessoas que andaram com Jesus, mas não carregam mais a mesma essência, porque era Jesus que estavam com ele. Mas Jesus disse, olha, quando vocês se converterem, Pedro, quando você se converter, Pedro já se sentia convertido, ele já estava pronto para entregar a vida, mas bastou Jesus dizer não, para alguém bem intencionado. Vamos lá. Foi suficiente para ele se frustrar e dizer, cara, eu coloquei a minha família em perigo por esse cara, ele está dizendo não, protegendo o malfeitor, protegendo aquele que quer matá-lo. Eu vou continuar perto, não falarei nada, mas não é o que eu quero para mim. Quantas pessoas ultimamente estão dizendo? Jesus está falando, eu vou passar pela cruz, eu tenho algo para você, você também precisa passar pela cruz. Aí quando Jesus diz não para algumas coisas, ela diz, não é o que eu quero para mim. Vou até continuar, vou seguir, mas não vou me envolver. Jesus falou, Pedro, tu vai me negar. Tu vai me negar 3 vezes, não é só uma. Para ficar bem firmado no teu coração, é 3 vezes, Pedro. Pedro, esse cara é um brincante.
3 anos acha que me conhece mais que a minha mãe. Às vezes nós estamos, sabe, fervorosos demais para entender que nós ainda não estamos preparados. Jesus só se afasta um pouquinho e Pedro, alguém chega aí, tu não é um daqueles? Eu não, eu nem conheço, que você tá doido, que acusação é essa aí? Vou te meter o processo, miserável. Pois uma mulher vem, ei, eu já vi tu com esse cara aí. Você tá me confundindo, você tá maluca? Aí ela traz alguém para poder dizer, olha, tem um cara lá atrás, cara. Ele é para frente, sabe? Quando ele andava com esse cara, era o que ficava dizendo aqui, Jesus. Eu acho que é ele que está lá no corredor, na varanda. Aí o cara era primo de mal. O cara falou, vamos lá. Quando chega lá, é ele sim, olha, é ele. Aí Pedro, a Bíblia diz que Pedro pragueja Jesus. Ele só não nega, ele fala, jamais seria amigo de um infrator, de um criminoso. Eu rejeito com todas as minhas forças. Você consegue entender aquele que estava dizendo que estava pronto a entregar a vida apenas por causa de uma frustração? Ele estava pronto a dizer que Jesus era um criminoso, merecedor da cruz. Aí o olhar de Jesus cruza com o olhar dele. Ali ele entende a identidade dele. Ali ele entende a identidade dele. Eu não estava pronto. Eu imagino agora Jesus com um coração completamente cheio de amor, cheio de fogo. Mesmo sabendo que estava pronto, no espírito ele dizer, Senhor, guarda Pedro para que ele resista só mais um pouco. Ficarei fora 3 dias e irei ter um encontro com ele. Se você entendesse o amor de Jesus por você, você saberia como as coisas são supérfluas, como as coisas são passageiras, como vale a pena você servi-lo, como vale a pena você gastar a sua vida aos pés dele. Você não abandonaria por nada, você serviria, você faria as coisas na mais alta frequência, no mais alto amor. Você teria certeza da sua natureza, você teria certeza da sua identidade, você teria certeza. A natureza da busca, você vê um Esaú com um espírito de desistência, disposto a parar de buscar o valor do que era sagrado e ir atrás de um alívio imediato. O que alivia hoje você? O que deixa você mais humano? O que te deixa hoje assim mais zen? Vamos lá. Mas por outro lado, você vê lá em Emaús uma persistência. A persistência de quem? De Jesus, o ressurreto. Sabe o que é interessante? Quando você para poder analisar esse texto, Jesus ele ressuscita e ele não pode esperar a Maria. Ele poderia muito bem esperar a Maria ali, mas ele fala assim para os anjos, é o seguinte, eu vou ter que ali resolver um negócio rápido. Fala para Maria o que aconteceu aqui, fala que eu não estou mais no túmulo. É nesse momento que Jesus parte para Emaús. Vamos lá. Vamos lá. Ele começa a caminhar, os caras estão voltando, estão indo embora para Emaús, eles abandonam o ministério, eles saem frustrados, com o coração enlutado, dizendo que foram frustrados com Jesus, porque achou que Jesus que seria o cara que resolveria todos os problemas, mas Jesus não passou de alguém, um enganador, que foi morto na cruz, como um criminoso, de forma desonrosa. E Jesus começa a andar ao lado dele, só que a expressão de Jesus, eu quero que vocês entendam, era a expressão de alguém que estava alegre, a expressão de alguém cheio de esperança, cheio do Espírito. Ora, era Jesus, cara.
Aí eles, quando olham a fisionomia de Jesus, eles querem que Jesus esteja triste também. Eles querem que Jesus esteja também sentindo a dor que eles estão sentindo. Ora, tem que ser humano nessa hora. Ele, quando eles começam a contar o problema, aí Jesus sabe o que aconteceu. Onde é que você estava? Aí Jesus podia falar, estava na cruz morrendo por você, miserável. Vocês estão comigo? Tem hora que a gente está gritando, Deus, cadê você? Não vai fazer nada não. E Deus está resolvendo coisas necessárias para os próximos dias, para a nossa própria vida, para a tua própria vida. Só que a impaciência, vamos lá. O costume de reclamar, o costume de murmurar é tão grande. Sabe, nós queremos de alguma maneira puni-lo. Não farei mais isso, não vou fazer mais aquilo. O Senhor não tem sido, o Senhor não é. Jesus, quando foi atrás dele, Jesus estava dizendo, eu me recuso a deixar vocês no erro. Eu me recuso a deixar vocês enganados. Jesus está usando todo o argumento, todas as armas possíveis para poder te trazer de novo para Jerusalém, e você não está entendendo. Vamos lá. Não era um presbítero, não era um pastor. Não era o testemunho de Jeová, não era um adventista, não era que estava lá tentando evangelizá-los, ora era Jesus. Então tem hora que o problema não vai ser o pregador, tem hora que o problema não vai ser o mensageiro, tem hora o problema que vai estar no coração daquele que vai estar ouvindo. Obstinado à tristeza, obstinado ao erro, obstinado ao fracasso. Que o Senhor nos livre desses dias. Que o Senhor te dê maturidade, que o Senhor te dê discernimento. Que o Senhor abra os teus olhos e entenda os mensageiros. Ontem eu estava na porta da academia, fui entrar, um senhorzinho vem segurando pelo muro, 83 anos, ele segura no meu ombro assim, diz, ei, tá tomando bomba não, né? É profeta, né? Vamos lá. Aí ele falou, pastor não, perdão, ele falou, meu irmão, você carrega algo bonito, algo especial. Aí ele vai lá e libera um manto, sabe, bem particular. Sim, são frações de segundo, quando você está disposto, frações de segundo ele libera algo bem peculiar, algo bem da minha intimidade assim, que eu estou esperando de Deus, só para poder aquecer o coração, só para Deus dizer bem assim, eu estou cuidando, não esqueci. Ele vai lá, arranca um bloquinho de nota assim, pega uma caneta do bolso e diz, me dá o seu nome aí, o nome da sua esposa, que eu vou orar por você. Cara, eu não falei que eu tinha esposa ou algo do tipo. Vocês estão comigo? São detalhes, detalhes. Eu quero que você entenda, é detalhes. O problema não é o mensageiro, o problema é quem está ouvindo, o problema é os meios, o problema é como nós queremos, o problema é a hipocrisia, o problema é como nós queremos. É questão de identidade. Para nós irmos embora. Hoje ficaria fácil com vocês aqui até meia-noite. Tenho 10 divisões e estou na terceira ainda. Tá gostoso, tá fluindo. Mas eu vou resumir aqui. Esaú, ele rejeitou a posição dele de primogenitura como se fosse algo comum. Você já entendeu isso? Não use aquilo que Deus colocou para você como sua função ministerial como algo comum. Teve coisas que você pediu a Deus e Deus ele liberou sobre a sua vida. Ele te deu a unção para algo específico. E passa-se o tempo, perde-se o glamour, você conhece as pessoas e você resume-se.
simplesmente naquilo que você está vendo ou sentindo para aquele tempo, e é necessário. Eu quero que vocês estão comigo? Aí vem um desprezo da unção, vem um desprezo daquilo que Deus ele colocou no nosso coração. Aí no meio disso tudo, lá em Emaús, a gente vê um resgate. Cristo, ele ratificou a identidade dos discípulos enquanto ele falava sobre as Escrituras. Ele dizia, mas na Escritura não estava dizendo que aconteceria isso desde lá dos profetas, desde lá de Moisés. E aqueles caras, sabe, eles não estavam nem aí para a palavra, eles não estavam nem aí para as Escrituras. Ele estava aos pés de Jesus 3 anos, ouvindo Jesus pregar. Quem era aquele que chegou do nada falando algo? Mas a Bíblia diz que o coração deles queimava, mas eles não estavam querendo sentir o coração deles. Depois ele fala do diagnóstico. Vem cá, porventura o seu coração não queimava enquanto ele falava das Escrituras? Porque tem hora que nós vamos endurecer o nosso coração como se fosse faraós. Nem é Deus que endurece, é nós próprios que endurecemos e falamos, não queremos esta palavra, eu rejeito, porque esta palavra vai atrapalhar esta fase da minha vida a qual eu estou alinhando para o meu egoísmo. Eu estou alinhando para a minha própria carreira, eu estou alinhando para a minha vida emocional. O problema é que nós queremos a resposta no nosso tempo, do imediatismo, a pressa. Sabe, a pressa de Esaú fez com que ele sentisse um arrependimento tardio. Tem um dia que Isaac acorda e ele está cansadão, sabe aquele dia que ele está sentindo já que ele não tem mais o vigor da vida. Deus já está falando com ele, Isaac, eu estou te trazendo já para próximo de mim. Aí naquele dia, de forma muito dolorosa, ele fala, Esaú, meu peludinho, vem cá. O velho está precisando descansar. E eu preciso te abençoar. Eu vou te dar o direito à primogenitura, eu vou te dar tudo o que pertence a você, eu vou te abençoar. Mas como desejo meu, vai lá. Busque uma caça. Prepare-a para mim, que depois eu te abençoarei. Rebeca ouviu aquilo, filho predileto dela. Ela chama Jacó, é o seguinte, cara. Teu pai vai abençoar Esaú. Esaú já te deu a bênção, né? Então é o seguinte. Pega um daqueles cabritinhos, 2 cabritinhos. Traz que eu vou preparar do jeito que teu pai gosta. Mas minha mãe, minha pele é lisa. Esaú é todo peludo, como é? Deixa comigo. Vai lá. Disso eu cuido. Ela vai lá no guarda-roupa, pega a roupa que Esaú mais gostava. Arruma umas peles. E aí ela prepara, enquanto ela prepara, vai lá, Jacó. Fala para o seu pai que você já caçou. Ô painho! Jacó agora é na Bahia. Eu já achei aqui, ó, uma caça gostosa, saborosa. Aí Isaac fala, rapaz, que negócio rápido foi esse? Tu chamou o iFood, foi? Não, que isso? Deus foi... É aquele crente safado que faz as coisas, diz que foi Deus ainda que fez. Deus não tem nem meio com o negócio. Deus não estava nem a par da situação. Deus foi misericordioso comigo e colocou a caça bem na minha frente. Já saí de frente com ela, já peguei meu 38 e saquei. Sapequei, vai estar gostoso, meu pai. Mas me abençoe logo. Não, deixa eu comer antes aqui. Porque tem gente que quer a bênção, quer a bênção. Depois da bênção, tchau, fui. O pai falou, vem aqui, vem perto. Porque a voz não é de Esaú. Mas chegou perto, ele disse, mas o braço é. E tem uns pelinhos.
Não, é sim. Sentiu o cheiro? Não, é meu filho Esaú, sim. Que Deus te abençoe. Por onde você for, você será uma bênção. Que as pessoas te sirvam. E que quem te amaldiçoar será amaldiçoado também. Ali ele recebeu a bênção dele. Vocês estão comigo? Ele sai. O pai come a caça, saboreia. Daqui a pouco chega Esaú atrasado com a sua caça. Meu pai, achei. Aí o pai dele: eu já abençoei. Eu já abençoei, já não tem mais jeito. Vocês estão comigo? Tudo isso começou apenas por causa de uma escassez emocional. Tudo isso começou apenas por causa de uma carência emocional. Por causa de algo que ele achou que ele precisava daquilo para viver ou daquilo para ser feliz. Mas de contrapartida a gente vê a paciência do caminhar lento com Jesus permitiu que o coração dos jovens voltasse a queimar lá em Emaús. Porque tem hora que a gente cansa, mas a gente vai caminhando mais devagar, mas a gente não para. A gente não para em qualquer mesa. Não. Tem dia que eu falo assim: rapaz, hoje eu vou na igreja só porque eu sou pastor. Vocês estão comigo? Eu falo: rapaz, mas vocês estão aqui comigo. Já vim pregar aqui doente, eu conto os dias que eu não vim aqui, que eu não vim nesses 10 anos, que eu não estava aqui. Não teve um dia que eu não vim porque eu não estava afim. E eu sei que frutos eu tenho colhido e como Deus faz, porque Deus não fica devendo nada a ninguém. Eu quero que vocês entendam isso. É demais. É demais, é demais, é demais. Mas existem algumas consequências de escolhas. A escolha que Esaú fez foi uma escolha definitiva. Aquilo gerou nele um destino de distanciamento da promessa. Vocês estão comigo? Tem escolha que você faz que só vai te levar para longe da promessa. Tem coisas que Deus ele fez com você, para você, em um tempo certo, para você vivenciar. Mas não tem mais jeito. Mas de contrapartida, no tempo da graça, existe um tempo de reversibilidade. O que é isso? É quando o encontro que provocou o desânimo, pode ser convertido em missão. O que foi que gerou desânimo nele? Foi a morte de Jesus. O que é que faz eles voltarem para Jerusalém? É a ressurreição, é a missão de pregar o evangelho, ide, pregar o evangelho a toda criatura. Você vai recebendo o que? Um discernimento espiritual. Você não vai sendo uma pessoa ignorante como Esaú, que percebe o peso espiritual da primogenitura no momento da crise. Ele sabe, ele está dizendo: o que adianta o seu primogênito se eu estou em crise, se eu estou com fome? Quantas pessoas estão parando coisas importantes? Porque não está sensível. De contrapartida, quando você vai para Emaús, você vê uma sensibilidade. Os discípulos, embora tardio com o coração, eles cederam ao ensino de Jesus. Eles cederam, sabe? Eles, não, vou ficar por aqui. Eu vou entender. Eu vou deixar esse homem entrar na minha casa, sabe por quê? Olha, Jesus estava disposto a continuar a caminhada, mas eles insistem. Eles insistem: não, está tarde, fica mais um pouquinho. Vamos lá. Quando você entende isso, fala para Jesus: fica mais um pouquinho, entra na minha casa, por favor, ceia comigo, senta na mesa comigo, eu quero partir o pão com vocês. Eles constrangeram a Jesus. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá, Senhor, antes de falar. Como tu és maravilhoso, sua presença alegrou este lugar. É suficiente. Quando você entende, você tem uma valorização. Você fala: não, tem algo aqui da herança aqui, tem algo aqui, tem uma contraproposta de Jesus.
Jesus oferece o reino como herança insubstituível. Jesus, ele oferece o reino, que ele tinha falado durante aqueles 3 anos. O reino não está aqui, o reino não está ali, o reino está dentro de vós, o reino é todo poder. Eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Isso tem que ser suficiente para nós. Porque quando você não entende isso como Esaú, você abandona o eterno pelo temporário. E isso não pode acontecer. No caminho e na vida de Esaú, você vê alguém se isolando. Você vê ele indo para o caminho que levou ele para um rancor de amargura e raiva do irmão dele. Depois ele carrega uma raiva, ele diz bem assim, olha, é o seguinte, assim que o meu pai fechar os olhos, eu matarei o meu irmão. Rebeca ouve aquilo e diz, olha, Jacó, vai embora, vai. Mas Jacó, ele vai embora e leva a promessa junto com ele. Eu quero que você entenda isso. Vamos lá. Vamos lá. A promessa do Senhor, ela está dentro de você, ela está dentro de você, ela está dentro de você. Mas eu quero que você entenda que foi necessário Jacó voltar. Não importa quanto tempo passou. Não importa quanto tempo passou, ele teve que retornar. Assim como aqueles que estavam indo para Emaús, eles tiveram que voltar. Eles tiveram que renunciar à vida deles para anunciar a vida de Jesus. Renunciar à vida deles. Quantas pessoas renunciaram à vida há um tempo atrás e voltaram de novo, não para o encontro com Jesus, mas voltaram para aquilo que eles não queriam nunca mais. Para isso é necessário ter uma mudança de vida de verdade, uma metanoia de verdade. Aqui é o último princípio a qual eu quero encerrar a mensagem. Você vê um Esaú, ele se arrependeu porque ele perdeu a bênção. Ele tentou consertar algo para ele poder pegar novamente a bênção. Ele queria a bênção, ele não queria uma vida transformada. Já lá em Emaús, você vê uma transformação. A experiência de Emaús gerou mudança de rota baseado na ressurreição de Jesus. Essa é a metanoia verdadeira. É Cristo em nós, é a esperança da vida. Agora não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Aleluia. As coisas mudam. Nenhum mal te sucederá. Não, dias difíceis virá, claro, sim, continuamos humanos, mas a diferença é quem está ao nosso lado, quem nos chamou, quem está conosco. Chamar o grupo de louvor aqui à frente, eu quero orar com vocês. Quantos aqui entenderam essa mensagem, por favor? Deus, ele te chama novamente ao caminho. Vamos lá. Eu não sei quantas vezes você voltou ao caminho, mas se você precisou voltar várias vezes, quer dizer que você também saiu dele várias vezes. Então, em contrapartida, no tempo da graça, são as oportunidades. A oportunidade de você remir, a oportunidade de você consertar, a oportunidade de você quebrantar o seu coração, a necessidade de você entender que Ele ressuscitou, que Ele está vivo.